E olha, gente, investidores corrigiram a curva, né, após o Copom mais hawkish, também a maioria acabou adiando para março as apostas de uma queda da Selic. Ainda assim, o Ibovespa resistiu e marcou o 12º pregão consecutivo de ganhos. É sobre o mercado de juros, o impacto aí dessa decisão do Copom, que eu chamo agora o Ian Lima, que é gestor de renda fixa aqui da Interasset, para a gente bater um papo. Ian, bem-vindo sempre aqui à nossa programação, querido. Obrigado, bom dia. Ian, vamos lá, né? Copom mantendo juros, acho que a manutenção não é a grande surpresa, eu acho que a grande atenção estava realmente para esse comunicado, que manteve nessa questão do período prolongado para essa Selic mais alta. O que essa decisão agora, o que essa leitura desse comunicado mais duro do que o esperado traz nesse momento de mensagem para o mercado em relação ao que o investidor precisa observar para identificar quando que o Banco Central realmente deve começar a cair, a cortar os juros? Eu te pergunto isso principalmente porque a gente teve essa mudança já de algumas projeções de algumas casas, teve uma pesquisa broadcast mostrando que 15 instituições agora esperam corte somente em março, mas 11 instituições ainda esperam em janeiro. Então, por mais que a gente tenha uma maioria agora adiando as projeções, ainda tem um espaço, acho que relevante, daqueles que acreditam que a gente pode ter sinalização de queda de juros agora em janeiro. Como que vocês estão vendo isso aí na Interasset? Qual que é o maior recado que a gente pode trazer nesse momento dessas linhas mais hawkish do Banco Central? Bom dia. Acho que a gente tem que colocar assim, no seguinte sentido. A gente, sobre as revisões do mercado, né, sobre se colocar para janeiro ou se vai colocar para março, acho que algumas informações ainda precisam ser respondidas. Nesse comunicado, o Banco Central, basicamente, ele fez um copy-paste, né, da reunião anterior, da reunião de setembro. E por que ele faz isso? Porque justamente ele está coletando agora os frutos dessa política mais hawkish, principalmente na questão das expectativas, que o Banco Central tem sido até rouco, né, de ficar repetindo a questão da preocupação, aliás, todos os membros do Banco Central, sobre a questão das expectativas que seguem ainda bastante desancorados. Eles falam sobre esse item como um ponto de preocupação relevante, tá? A gente na reunião de setembro, já tinha visto alguma melhora das expectativas, e na reunião agora, da semana que passou, as expectativas caíram de forma mais importante. Então, acho que ele está começando a domar, né, as expectativas de forma importante. E é isso que ele está mirando para poder, enfim, conseguir fazer um corte de juros de forma mais célere. Sobre revisões das expectativas, né, da turma que deixou de janeiro ou colocou março, acho que tem um pouco... eu faço um paralelo com a reunião de setembro. Na reunião de setembro, muitas expectativas, apesar da melhora das expectativas, as projeções de inflação do BC, elas caíram nada, né? Ficaram basicamente estáveis em 3,4%, e o mercado se perguntou: o que está acontecendo? Será que teve uma revisão do hiato do produto, que é um item importante, que faz com que ele consiga calcular qual é a dose de Selic que é necessária para desinflacionar a economia? Será que mudou isso? E aquilo não foi respondido no comunicado. Aliás, foi uma peça em 3 atos, que a gente teve uma reunião, teve a ata na terça-feira e depois teve o relatório de política monetária numa quinta-feira. E toda essa informação ia ser respondida simplesmente na quinta-feira da semana seguinte. Eu acho que tem um paralelo hoje com a reunião de setembro, porque ele colocou as projeções de inflação do horizonte relevante, que agora caminha para o segundo trimestre de 2027 em 3,3%. Caiu de 3,4% para 3,3%. Surge uma dúvida. O que está dentro desse número? Tem uma incerteza importante para o ano que vem, que é a questão da isenção do IR, e o impacto claro que isso tem sobre a demanda agregada no curto prazo, que se dissipa ao longo do tempo. Então, isso não foi respondido. Então, o Banco Central precisa explicar se nesse 3,3% ele já incorporou a medida do IR que já foi aprovada no Senado, dado que semanas atrás ele não tinha incorporado essa informação, e essa informação é relevante, e se foi incorporado ou não. Se já foi incorporado nesse 3,3%, é um número muito bom que cabe um corte em janeiro. Mas se não foi colocado dentro do número, teria um espaço para revisão altista, ou seja, que dificultaria o caminho de política monetária, que traria uma revisão maior dessas projeções, que, consequentemente, é uma Selic sendo reduzida mais à frente. Então, essa informação não está sendo reduzida. Eu acho que os economistas estão esperando
essa peça em 2 atos agora, né, que é ser explicado na ata na terça-feira, para poder, enfim, dar um call um pouco mais célere, um pouco mais consistente de que vai ser a Selic à frente. Agora, Ian, o fato é que depois dessa decisão a gente teve curva de juros ali se ajustando, né, o câmbio seguindo firme, o Ibovespa marcando mais recorde histórico. Que tipo de oportunidade, ou talvez até mesmo alerta, esse movimento traz para quem está posicionado em renda fixa e variável? Eu acho que, assim, é uma coisa que é mais estrutural do que conjuntural. A gente sempre tem que olhar o mercado em ciclos, a gente está na entre-safra, entre ciclos de juros. Né? Então, o mercado fica perseguindo o próximo movimento como movimento de corte de juros. Então, dito isso, sempre há uma antecipação nos preços sobre o momento que o Banco Central vai cortar os juros ou não. Então, a gente olha, então a gente está sempre todo dia olhando para a curva e olhando, a curva está precificando janeiro, perdi um pouco da precificação de janeiro, foi para março. Isso vai continuar sendo sim e continuará em todos os ciclos. Então, é importante, a oportunidade ela aparece a partir do momento que a gente discorda do que está precificado no mercado. Então, hoje a gente olha para a curva, algo como 275 bases de corte. Tem gente que acha que é um pouco mais, tem gente que acha que é um pouco menos. Para quem acha que é um pouco mais, tem a oportunidade de continuar aplicado nesse mercado de juros. Mas, de novo, assim, acho que aí você tem que coletar um pouco do que é provável, do que é plausível frente aos riscos à frente. A gente está caminhando para um cenário de eleições no ano que vem, né, que claramente vem acompanhado de maior volatilidade, não pela eleição em si, mas pela questão do que é o desdobramento disso, que é uma troca de governo, possível troca de governo, troca de política econômica, que isso também afeta a curva de juros lá na frente. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, dito isso, você tem que colocar um fator redutor, né, das suas expectativas na alocação, como você precisa ter um pouco mais de margem de segurança na alocação desses ativos. Vou exemplificando aqui, né, quando imagina que você está com 200 bases de corte precificado, mas com um cenário caminhando para 300, mas com poucas incertezas. Acho que vale a pena. Mas imagina que você já está com 300 bases de corte, mas com muitas incertezas à frente. Parece que o cenário fica um pouco mais incerto, tem menos margem de segurança nas suas posições aplicadas. Aí você tem tanto um pré-fixado, que é uma oportunidade na parte mais longa, mas na parte mais longa ela reflete um risco importante, que é o risco fiscal, né, que a gente não sabe, aí volta a questão das eleições, que é uma troca de governo, o que vai ser feito sobre o ajuste das contas públicas para além de 2027, e tem a questão dos juros reais, que estão em patamares mais altos em bastante tempo, acima de 7,5% de juro real. Mais novo, a gente em investimento, a gente precisa olhar quais são os gatilhos. Os preços estão lá, não estão à toa. Né? Então, é um pouco da percepção de uma ainda incerteza que a gente tem sobre esse processo, principalmente no cenário fiscal aqui brasileiro. Então, para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, né, porque a gente tem um mercado também projetando rendimento de 2 dígitos para, CDB, Tesouro Selic, Fundo DI. Diante, então, de todo esse cenário, ainda faz sentido a longo prazo ou o momento realmente pede uma maior concentração em papéis com liquidez mais curta? Eu acho assim, a gente sempre tenta aqui diversificar a história. Acho que na renda fixa você consegue ter ativos que contam histórias ou que miram estratégias diferentes. Tá? Então, essa parte mais curta é algo que é mais do momento, da questão da política monetária, de quanto cabe. A gente está vendo uma Selic mais alta em 2 décadas, tem um espaço para cortar. Claramente, ela tem um espaço aí para ir para uns 12% de Selic tranquilamente. A parte mais longa, você não está tradando, não está operando a questão da política monetária, mas sim está operando um pouco da conjuntura macroeconômica futura, da questão principalmente a dívida pública, além de se contaminar um pouco com as questões. A parte mais longa ela é mais sensível a riscos diferentes de Brasil. Está um pouco mais sensível ao risco do que vai acontecer lá nos Estados Unidos também. Está mais relacionado a essa questão do endividamento global que está em níveis recordes, que gera uma pressão altista em juros, diversas economias globais se precisando se financiar. Então, quem está disputando por esse dinheiro precisa ter uma taxa de juros mais alta. Isso é uma verdade mais célere para países emergentes como o nosso. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cautela.
Mas, de novo, tem oportunidade e a gente está vendo que 2027 é um ano importante, acho que independente do governo deve ter um endereçamento da questão do endividamento público, a gente até mencionado até pelo próprio ministro Haddad, então acho que não é uma discussão de direita ou de esquerda que vai trocar, é algo que precisa ser endereçado, e dito isso, teria oportunidades importantes nesses ativos, mais do que esses títulos prefixados mais curtos, que já tem um pouco já precificado do ciclo econômico já na curva. Perfeito. Eu quero muito agradecer teu tempo, ótimos pontos aqui nesse nosso papo. Conversei agora com o gestor de renda fixa da Interasset, o Ian Lima. Sempre bem-vindo, meu querido. Uma ótima sexta-feira para você, bom final de semana e até uma próxima. Obrigado. Bom final de semana para você também. Tchau, tchau.